O principal ponto que tanto o Deep State dos Estados-Unidos quanto o Deep State europeu rejeitaram, esqueceram ou se recusam cegamente a enxergar é que existe uma alternativa entre a OTAN estar na Ucrânia ou a Rússia dominar a Ucrânia. Chama-se neutralidade, chama-se Estado tampão. E esse arranjo existe há vários milhares de anos. Ao longo da história da humanidade, quando há grandes impérios ou grandes potências em competição entre si, deixa-se algum território no meio que não sofre como resultado disso. Isso simplesmente impede que os dois lados entrem em confronto direto. E não há nada de ignominioso na neutralidade. É uma política muito inteligente e funcionou extremamente bem para a Suécia e a Finlândia e para a Ucrânia, enquanto ela pôde ser neutra, para a Áustria, para a Suíça. Esses não são os lugares desesperados do mundo. São os lugares mais prósperos do mundo. Quando você pensa nos rankings mundiais de felicidade, que eu, por acaso, coedito todo ano com colegas, a Finlândia está em primeiro lugar. E ainda assim, o presidente finlandês Stubb disse rindo: "Tenho que avisar os ucranianos para não se tornarem como a Finlândia foi." Tá brincando? A Finlândia teve um sucesso fenomenal como Estado neutro. Depois, é claro, o aparato de segurança dos Estados-Unidos promoveu políticos como Stubb, com apoio americano, que defenderiam a hegemonia liderada pelos Estados e assim por diante. Isso também fazia parte do jogo dos Estados, como controlamos a política em cada país. Mas o que os europeus estão pensando? Porque nenhum líder pode simplesmente se levantar e dizer claramente: "Sabe, seria mais inteligente se a Ucrânia fosse neutra, nem russa, nem da OTAN, apenas neutra." Não seria a pior coisa do mundo, mas a melhor para todos, porque isso manteria as guerras longe de nós. Agora a Europa está em polvorosa. Meu Deus, se não tivermos sucesso na Ucrânia, a Rússia vai estar em Paris de novo, como se fosse 1812 ou 1815 nas guerras napoleônicas. Aliás, nessas guerras foi a Europa que invadiu a Rússia, não o contrário, o que deveríamos continuar lembrando. Então há muita cegueira, falta do conhecimento mais básico, reconhecimento da realidade e do entendimento mais elementar de como chegamos a esse desastre, da busca pela paz de Gorbachev e Yeltsin até a guerra aberta, que foi uma provocação do Deep State dos Estados Unidos apoiada pelo aparato de segurança em toda a Europa. Bem, Trump percebeu isso de forma interessante e perigosa. Ele não tem voz plena nos Estados Unidos porque o Deep State americano, muitos neoconservadores, muitos linha dura, continuam nos Estados Unidos tentando empurrar o país para a guerra e correm para a Europa dizendo: "Vamos trazer Trump de volta ao bom senso para continuar a guerra contra a Rússia." E esse é parte do drama atual. Parte da ilusão europeia é: podemos reconquistar os Estados Unidos para continuar a beligerância. Talvez haja partes do aparato de segurança dos Estados Unidos que estejam trabalhando de mãos dadas com os europeus. Sabemos que parte da própria equipe de Trump, General Kellogg, Mike Waltz, outros linha dura, estão dizendo aos europeus: "Sim, vamos conseguir nossos termos. O presidente vai acompanhar e assim por diante." Então fazer a paz não é fácil quando você teve esse projeto de 30 anos de expansão da hegemonia ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Trump está tentando parar isso. Isso pode ser interrompido. Mas ainda estamos esperando por uma única voz sensata europeia de uma grande potência para dizer a verdade. Há muitos nos países menores, Viktor Orbán ou Robert Fico, que estão dizendo a verdade. Há candidatos na Europa Oriental que estão dizendo a verdade, ou então são excluídos das campanhas eleitorais e informados de que não podem concorrer. Mas estamos esperando por um líder na Alemanha, na França ou na Grã-Bretanha para dizer a verdade. Acho que a Grã-Bretanha será a última, sempre é, nesse aspecto. É a mais belicista de todas. Talvez algum outro líder europeu comece a dizer a verdade.
Esta é uma pergunta final muito rápida. Você vê alguma forma de reverter tudo isso? Porque a Europa deveria desenvolver tudo, desde energias verdes até liderança econômica. Agora temos o keynesianismo militar. Íamos ser o modelo de democracia. Agora estamos eliminando a oposição política na França, Alemanha, Romênia. E claro, costumávamos reconhecer que a segurança exigia avaliar as preocupações de segurança dos nossos adversários, fossem eles chineses, iranianos, russos. Mas agora, claro, segurança significa lutar contra a maior potência nuclear do mundo. Você vê alguma saída para isso? O que seria necessário? Sei que é uma pergunta difícil, mas... Bem, não. Quero dizer, a saída é óbvia. Seria preciso racionalidade e pensamento claro. Portanto, não é exagero acreditar que as opiniões vão mudar, porque as opiniões atuais são autodestrutivas. Elas são impopulares, não fazem sentido. Nesse sentido, o enigma, claro, é porque elas continuam, e não porque acabariam. Então sim, a Europa pode acompanhar. Os Estados Unidos poderiam liderar isso, porque é muito provável que Trump insista em fazer as pazes com a Rússia, encerrando o envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia. E na prática isso significa o fim de qualquer possibilidade de a Ucrânia continuar lutando essa guerra, não importa o que os belicistas na Europa digam. Essa guerra vai acabar. Isso vai terminar ou na mesa de negociações, ou com a derrota da Ucrânia pelas mãos da Rússia. Mas não vai terminar da forma como Starmer, Macron, Scholz e outros estão retratando, de que a Rússia será derrotada. Então, nesse sentido, haverá um novo tipo de realismo. Será que a Europa pode ir além desse simples fato e realmente compreender melhor sua situação estratégica? Será que pode entender que, em vez de gastar 800 bilhões de dólares com a chamada rearmamentação, deveria comprar uma passagem de avião, voar para Moscou e iniciar negociações e diplomacia? Ou, se não quiser comprar uma passagem de avião, convidar os líderes russos para se encontrarem com eles em outro lugar. Em outras palavras, a diplomacia seria muito mais barata, muito mais bem-sucedida e muito menos dolorosa do que o caminho que os europeus estão seguindo agora. Pelo que eu sei, nenhum líder europeu dos principais países ou da Comissão Europeia está envolvido em qualquer tipo de diplomacia com a Rússia. De vez em quando, eles imploram aos Estados Unidos, por favor, deixem-nos participar da mesa. Não é justo, não estamos na mesa. Isso é patético, para dizer o mínimo. Se a Europa quer negociar com a Rússia, pegue o telefone, faça uma chamada no Zoom, voe para Moscou ou convide o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, para uma reunião em algum lugar. Pelo amor de Deus, não implorem aos Estados Unidos. Façam diplomacia aberta. Então sim, é claro que é possível para a Europa mudar. E se a Europa abandonar o belicismo, talvez também reconsidere sua posição estratégica de longo prazo. Porque, na verdade, por mais estranho que pareça, eu acredito em uma Europa eficaz. Mais Europa, se for eficaz, se representar os verdadeiros interesses da população europeia. Em uma era de grandes potências, Rússia, China, Índia e assim por diante, a Europa precisa estar presente não como 27 estados briguentos, beligerantes e belicistas, mas como Europa. Isso seria muito bom para a Europa. Mas na situação atual, infelizmente a Comissão não é eficaz, nem representativa, nem serve aos interesses da Europa. Portanto, é necessária uma reforma mais fundamental. Mas no curto prazo, é preciso paz. Sim, como europeu vivendo aqui, é simplesmente devastador ver a forma como as coisas são conduzidas. Mas bem, professor Sachs, é sempre um grande prazer. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Até breve, Brad.